Transforma-me conforme a tua palavra. Shalom, irmãos e irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e mente em Cristo Jesus. Final aí do capítulo 13, nós vimos a decisão de Ló, quando ele avistou a campina, viu que era prazeroso aos seus olhos, ele tomou a decisão de ir para aquela região. E aqui no capítulo 13, a partir do versículo 14, então, depois que Ló se aparta de Abraão, e agora Abraão, aos olhos humanos, teria ficado com uma parte inferior, já que avistando toda a campina, Ló falou, aquela parte é melhor. Mas como os olhos humanos são falhos e a sua visão também. Por isso que Paulo diz que nós devemos andar por fé e não por vista. Abraão, diz o Senhor, Abraão, versículo 14, depois que Ló se apartou, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que veste te dar a ti a tua semente para sempre. Ló ficou com um pedaço que ele achava melhor e Abraão a promessa de que ele ficaria com tudo, com toda aquela terra. Como é bom andar por fé e não por vista. De repente, quando Ló se afastou, Abraão contemplando, e ele olhou para a terra onde ele agora ia ficar, não ia ter aos olhos humanos tanta vantagem, mas pela fé ele acreditou nas promessas. Deus renova a promessa de que daria aquela terra para ele, a sua descendência. E ainda, no versículo 17, diz, levanta e percorre toda essa terra. Penso que é importante a gente reviver as promessas de Deus. De tempos em tempos, de maneira recorrente, nós temos que parar e reviver as promessas de Deus. O que Deus prometeu para nós, para nossa casa, para nossa família, nossa vida. Porque esse reviver, trazer à memória as promessas de Deus, com certeza vai alimentar nossa fé, vai nos fortalecer, vai nos animar para a nossa jornada e para a nossa caminhada. E aqui, no versículo 13, nós temos um contraste entre as duas escolhas. A escolha de Ló, que fez uma escolha para os seus olhos. E aí nós percebemos o que o provérbio vai dizer, que há caminhos que ao homem parece ser bom. Para Ló parecia tão bom ir para aquele lugar, mas o final foi um final triste, final de morte. E Abraão ficou com aquela terra. Abraão então estabeleceu ali Hebrom, e foi naquele lugar que ele erigiu um altar ao Senhor. Observe que Ló tomou suas decisões, não perguntou nada para Deus e seguiu sua vida. E nós temos Abraão, Deus conversando com ele, revivendo a memória dele, animando o coração dele, fortalecendo o coração de Abraão. E nessa experiência termina o capítulo 13 com Abraão então fazendo um altar ao Senhor, o terceiro altar que ele fez ao Senhor. Por isso, irmãos e irmãs, um detalhe muito importante que nós já vimos aqui quando estávamos refletindo sobre a vida de Abraão. Deus renova a promessa, Deus manda ele levantar os seus olhos e enxergar muito além da sua vista, depois que ele cumpriu o princípio da obediência e ali de deixar seu sobrinho Ló partir. Aí então Deus renova a sua aliança com ele, a promessa, e Abraão vê algo muito além do que os olhos físicos. Por isso que nós devemos andar, irmãos e irmãs, pela fé e não por vista. Por isso nós devemos orar sempre pedindo uma visão de Deus para a nossa vida. Porque a nossa visão é tão limitada, a nossa visão ela tem as impossibilidades, ela só vai até determinado ponto. E muitas vezes aquilo que nós estamos enxergando pode nos enganar, porque nossa visão humana é muito falha, podemos interpretar as coisas de maneira diferente. Por isso que nós precisamos pedir ao Senhor olhos espirituais, visão espiritual das coisas, porque é isso que nos faz andar alinhados com Deus, firmados na sua promessa, firmados na sua aliança e assim os propósitos dele se cumprindo na nossa vida. Ficamos aqui com o capítulo 13, terminando de uma maneira tão significativa, Abraão fazendo um altar ao Senhor. Que assim seja na minha vida e na sua vida, andarmos por fé e não por vista. Pense nisso. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia de paz. Shalom.
transforma-me com força.